Olá, meus amigos. É com imensa satisfação, com enorme alegria, que eu conto com a audiência de todos vocês para mais um encontro do Curso Livre de Espiritismo, a fim de que nós possamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Na semana anterior, na aula de número 1, nós tratamos aqui sobre os fundamentos da doutrina espírita. São 4, não é verdade? Vamos recordá-los. O primeiro diz respeito à pré-existência e à sobrevivência da alma. Segundo fundamento, pluralidade das existências, ou se preferirmos, o conceito da reencarnação. Terceiro fundamento, pluralidade dos mundos habitados. E por fim, como quarto fundamento, nós temos a comunicabilidade dos espíritos, ou mediunidade. Esses fundamentos nos foram apresentados por Allan Kardec, que é conhecido como o codificador, considerado o codificador da doutrina espírita, ainda na introdução do livro que representa a verdadeira pedra fundamental do espiritismo. Estou me referindo ao Livro dos Espíritos, cujo surgimento no dia 18 de abril de 1857, em sua primeira edição, marca o início do Espiritismo, marca o início da doutrina espírita. Pois bem, é nesta obra que o codificador nos ensina que, além dos 4 fundamentos que eu acabei de mencionar, existe ainda um outro. Na verdade, um fundamento, um princípio que antecede esses 4 princípios fundamentais. Trata-se precisamente da existência de Deus. É sobre esta ideia, é sobre este princípio, o princípio da existência de Deus, que todo o edifício da codificação, todo o edifício da doutrina espírita foi construído. Ao longo das 5 obras da codificação, o Livro dos Espíritos, que eu já citei, mas também o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, o codificador vai nos apresentando ali as implicações da admissão deste conceito, a existência de Deus. E é por isso que já na questão número 1 do Livro dos Espíritos, já que a obra foi organizada nesse sistema de perguntas e respostas, o nosso codificador formula a seguinte pergunta, o seguinte questionamento ao Espírito da Verdade, uma das entidades que ditaram as respostas e os conceitos que foram ali colhidos por Kardec, organizados por ele e depois apresentados ao longo das obras da codificação. A pergunta é a seguinte: que é Deus? Quis saber o codificador. E a resposta da entidade, a resposta do Espírito da Verdade é bastante clara e direta. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Repetindo, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Esta é a definição do Espiritismo, esta é a definição da doutrina espírita acerca de Deus, do Criador, do nosso Pai Celestial. Portanto, nós podemos concluir de maneira bastante tranquila que, diante de todas as inteligências que povoam o universo, como é o caso das inteligências humanas, a inteligência divina está acima de todas elas, porque trata-se, como nós já mencionamos, da inteligência suprema. Também podemos constatar, a partir desta resposta do Espírito da Verdade à questão de número 1 do Livro dos Espíritos, que se nós examinarmos qualquer tipo de acontecimento, de fenômeno, de fato, de situação, se nós formos remontar a sua causa, nós necessariamente chegaremos a Deus. Vamos fazer aqui um breve exercício. Vamos supor que a gente está andando pela rua e se depara com um carro bastante chamativo, que chama muito a nossa atenção. Mesmo se nós não soubéssemos o nome do responsável pelo design do carro, o nome do engenheiro mecânico que preparou o motor, ou seja, mesmo que a gente não soubesse de absolutamente nada,
se a gente não tivesse nenhuma informação acerca daquele carro, nós poderíamos comentar sem medo de errar que aquela máquina, como aliás qualquer máquina sobre a face da Terra, é produto da inteligência humana. Não é verdade? Mas se é fato que um carro, que uma máquina é produto da inteligência humana, qual seria, e portanto a inteligência humana é a causa do carro, qual seria a causa da inteligência humana? Deus, porque Deus é o criador dos homens. Portanto, Deus é a causa primária do carro, porque Deus é quem criou a inteligência humana, que por sua vez criou o carro, criou a máquina que causa tanta admiração nesse exemplo hipotético que eu estou dando a vocês. Então essas são as duas características, né? Os dois eixos da definição do Criador apresentados no Livro dos Espíritos: inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Mas alguém, se contrapondo aqui à minha argumentação, poderia apresentar a seguinte contestação: mas nós esperamos que você nos dê provas acerca da existência de Deus. Meus amigos, as provas existem, mas elas não se inscrevem no campo da ciência experimental. Não é possível uma prova positiva sobre a existência de Deus. Jamais comprovaremos a existência de Deus nos laboratórios, não é disso que se trata. Mas examinando outros campos do conhecimento, para ser mais preciso, a sociologia e a filosofia, aí sim nós poderemos alcançar as provas sobre a existência do nosso Criador. E é isso que faz o Espírito da Verdade na obra O Livro dos Espíritos. Esta entidade, sendo inquirida por Allan Kardec, nos apresenta duas provas sobre a existência de Deus. Uma de natureza sociológica e outra de natureza filosófica. Examinemos a primeira. Nós poderíamos dizer, de maneira bastante firme, que toda a humanidade, ou para sermos mais precisos, a imensa maioria do gênero humano acredita na existência de Deus. E essa ideia é uma ideia intuitiva. Uma ideia que o homem traz dentro de si. Alguém poderia argumentar se contrapondo a esse meu argumento, mas veja bem, na verdade, a crença em Deus é uma herança cultural. O homem aprende pelo processo educativo, por meio da educação, a acreditar em Deus. Meus amigos, esse argumento pode fazer algum sentido nos dias de hoje, mas se nós recuarmos no tempo, se nós retornarmos ao princípio da jornada humana na Terra, ele não faz sentido. Porque já naquela época o homem trazia essa crença, a crença numa força superior, a crença num ser que estava acima de si mesmo. É verdade que de forma ainda bastante rudimentar, porque o homem não compreendia Deus em sua completude, em sua integralidade. Fazia ideia do que viria a ser Deus, né? Tinha alguma noção acerca dessa força superior. Uma noção ainda incompleta, um pouco confusa, mas ainda assim uma ideia que acompanha a humanidade desde os primórdios da nossa jornada no plano terrestre. Todos nós temos a marca do Criador em nossa alma, todos nós, e nós trazemos no nosso íntimo, até em forma de intuição, essa ideia, a crença em um ser que está acima de nós. Na definição do Espiritismo, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Mas a segunda prova sobre a existência de Deus, que nos é apresentada no Livro dos Espíritos pelo Espírito da Verdade, é de natureza filosófica e, no meu entendimento, uma prova ainda mais contundente do que a primeira. Todos nós, meus amigos, conhecemos ou já devemos ter ouvido falar no seguinte axioma: todo efeito
todo efeito pressupõe uma causa. Ou, se preferirmos, avançando neste conceito, todo efeito inteligente tem necessariamente uma causa inteligente. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, não é verdade? De modo que, se de maneira hipotética nós fôssemos realizar uma visita ao MASP, que tem um acervo maravilhoso, uma das obras mais valiosas desse acervo é justamente o Rosa e o Azul, de autoria de Renoir, um expoente do impressionismo francês. Nós, ao constatarmos, ao contemplarmos, melhor dizendo, essa obra, né, que é bastante significativa, impressionante, uma obra lindíssima, mesmo que nós não tivéssemos as informações acerca da tela, a gente podia não saber que é de Renoir, que é impressionista, que é isso, que é aquilo, o quadro foi pintado em 1881, vamos supor que a gente não soubesse de nada, mas diante desta obra impressionante, nós certamente poderíamos concluir, sem medo de errar, que aquela obra foi criada, que ela tem um autor. Ela tem um autor. A gente não ia cogitar, suponho, que as tintas tivessem caído sobre a tela, foi algo do acaso. A tela estava lá, as tintas caíram e formou esse quadro. Não, ninguém iria raciocinar nesses termos, porque a obra denota organização, a obra expressa a sensibilidade do artista, e mesmo sem conhecer o artista, vendo a obra, nós sabemos da sua existência. Meus amigos, se a obra de Renoir é impressionante, muito mais impressionante é o universo em sua grandiosidade. Eu vou trazer aqui alguns números que reforçam essa ideia. Segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, baseado evidentemente em pesquisas e informações que vêm dos cientistas do mundo todo, só na Via Láctea, que é a galáxia na qual se encontra o planeta Terra, a gente está bem na beiradinha da galáxia, mas estamos na Via Láctea. Pois bem, só na Via Láctea existem entre 200 e 400 bilhões, com B de bola, 400 bilhões de estrelas, numa única galáxia. Para que nós possamos mensurar de maneira aproximada o total de estrelas no universo que nós conhecemos, a conta é simples. Multiplicaríamos esses 400 bilhões de estrelas pelo número de galáxias, alcançando a cifra incomensurável de 10 sextilhões de estrelas. É um número que a gente nem consegue imaginar. 10 sextilhões de estrelas. Para que nós possamos, de maneira ainda aproximada, perceber a grandiosidade desse número, basta ressaltar, como fazem os cientistas, que o número de grãos de areia que existem aqui na Terra, esse número é inferior ao total de estrelas no universo. Outro dado bastante eloquente. O corpo humano tem cerca de 37 trilhões de células. T de tatu, trilhões de células. Pois bem, o total de células em corpos humanos na Terra também é calculável. 37 bilhões, que é o número de células de cada corpo humano, vezes o total de corpos humanos, de seres humanos que habitam a Terra. Ao multiplicarmos 37 bilhões por 8 bilhões, que é a população aproximada da Terra hoje, chegaríamos a esse número, que equivale aproximadamente ao total de estrelas no universo conhecido. São números grandiosos, são números impressionantes, né? Que nos dão conta da grandiosidade do universo. Universo que evidentemente se organiza a partir de leis. A lei da gravidade é uma delas. Existem várias leis, né? O universo é organizado. Portanto, o universo é um efeito inteligente
que tem necessariamente uma causa inteligente, e esta causa é Deus, causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Meus amigos, ninguém, no exemplo anterior, o exemplo do MASP, se aventuraria a sequer cogitar que aquele quadro fosse fruto do acaso. Mais ainda no caso do universo, não é verdade? Não dá para simplesmente cogitar que o universo seja fruto do acaso. Não dá para considerar esta hipótese. A grandiosidade do universo revela a grandiosidade do seu Criador, porque aquele quadro impressionante do MASP nos levou a essa conclusão sobre a existência do artista e a sua sensibilidade privilegiada, como é privilegiada a inteligência de Deus, que a inteligência suprema está acima de todas as outras, a única inteligência capaz desta obra maravilhosa, desta obra impressionante que é o universo. Portanto, meus amigos, o universo infinito no qual todos nós estamos mergulhados nos dá notícia sobre a existência de Deus, porque todo efeito tem uma causa. Quanto mais grandioso o efeito, mais grandiosa a sua causa. E o que criou o universo, a causa da existência do universo e de tudo que existe no universo, é justamente Deus. Mas no que consiste esse universo? O que nos tem a revelar a doutrina espírita acerca da constituição do universo, criado por Deus, já concluímos? Meus amigos, o universo tem basicamente dois elementos, apenas dois. É claro que nós estamos descobrindo cada vez mais aspectos novos acerca das galáxias, das estrelas, dos planetas e assim por diante. Não é verdade? Quem se interessa por esse assunto pode receber notícias quase que semanalmente, porque sempre tem novidade nesse campo, né? Mas se nós fôssemos analisar tudo que nós conhecemos, nós poderíamos reduzir tudo que existe no universo infinito a dois elementos: espírito e matéria. Mas antes de tratar desses conceitos, vale ressaltar que o universo, sendo infinito, diferentemente da corrente que hoje é preponderante na astronomia, não está em expansão. Não está em expansão. Foi James Webb, no século XX, que criou esse conceito a partir de uma constatação com base em fatos. Ele constatou, por um processo que eu sou incapaz aqui de detalhar, mas que guarda relação com a questão da luminosidade das galáxias, que as galáxias estão se distanciando. E daí ele concluiu, bem, se as galáxias estão se distanciando, isso é porque o universo está em expansão. Essa ideia não corresponde à verdade. É simples a explicação sobre esse conceito. Vamos imaginar que esse ambiente em que eu me encontro, o escritório aqui de casa, que evidentemente é limitado por paredes, esteja em expansão. O meu universo é o meu escritório, mas ele está em expansão, o que implica dizer que as paredes estão se afastando. Mas para onde elas avançam? Para algo que já é espaço, porque o espaço é infinito. O espaço é infinito. Não é possível localizar o limite do universo, porque o que haveria para além desse limite? Mais espaço, porque o nada não existe. Portanto, o universo é infinito, ele não se expande. As galáxias se distanciam, mas se distanciam no espaço, e o espaço é infinito. O universo é infinito. Portanto, aquele número grandioso, aquele número incomensurável dos 10 sextilhões de estrelas, não traduz a grandeza do universo, porque na verdade o total de estrelas é incontável. O universo
é infinito, mas o que nós sabemos a partir das revelações da doutrina espírita é que esse universo infinito é constituído por apenas dois elementos. O primeiro deles, espírito. O segundo, matéria. Qual é a definição de espírito? Ele é o elemento inteligente da criação. E a matéria, o elemento material, é o instrumento do qual o elemento inteligente se utiliza, o espírito, para que ele alcance a sua evolução. Espírito, inteligência. Matéria, instrumento utilizada pela inteligência, ou se preferirmos, pelas inteligências, porque os espíritos são diversos. O elemento espiritual, na verdade Deus, a partir do elemento espiritual, gerou todos os espíritos, todas as criaturas, e continua criando, porque a criação divina ela é constante. Acreditar que a criação teria terminado seria acreditar na inatividade de Deus. E isso não acontece. Deus continua em sua jornada de criação. Não é verdade? Mas o importante é ressaltarmos que esses dois elementos é que constituem o universo. De um lado, o espírito, do outro lado, matéria. Não é verdade? E eles guardam algumas diferenças entre si. Primeiramente, vamos falar da questão da matéria. Mais uma vez, a doutrina espírita nos traz uma revelação que destoa do conhecimento científico. Na química, todos nós aprendemos na escola, existem os elementos, hidrogênio, não sei o que, hidrogênio é o primeiro ali da tabela periódica. Acho que o sexto elemento é o oxigênio, não vou recordar de tudo aqui. Aliás, se a gente voltasse a estudar esse tema, se a gente voltasse para a escola, a gente teria um choque, porque a tabela periódica hoje é maior do que era na nossa época. Eu lembro que quando eu fiz o ensino médio, eram menos de 100 elementos, agora já passou, porque o homem continua descobrindo e isolando elementos químicos. Mas todos os elementos químicos são variação de um elemento original, de uma matéria-prima original, que é denominada na doutrina espírita como fluido cósmico universal. É a partir do fluido cósmico universal que tudo que é material é criado. Esta camisa, o meu corpo, o papel desses livros, a madeira da estante, tudo isso são transformações deste elemento original chamado fluido cósmico universal. E observando a natureza que nos cerca, nós podemos também ter informações que reforçam essa ideia. Se não, vejamos, qual seria a substância mais vital para a existência do homem na Terra? A resposta é simples, água. Qual é a fórmula da água? H2O. Com duas partes de hidrogênio e uma parte de oxigênio, nós formamos a água. Mas se nós acrescentarmos outra parte de oxigênio, mais um átomo de oxigênio, a fórmula muda, fica H2O2. Esta é a fórmula da água oxigenada. E se é fato que sem a água nós não vivemos, também é fato que, ingerindo água oxigenada, nós estaríamos prejudicando a nossa saúde. Veja os dois elementos, hidrogênio e oxigênio, combinados em proporções diferentes, fazem com que as duas substâncias apresentem características completamente diferentes. Vale o mesmo raciocínio no caso do carbono e do diamante. O carbono é ali a matéria-prima do grafite, do lápis, A gente usa o lápis, é um material maleável, você coloca na folha, o grafite fica na folha e você consegue escrever. Esse mesmo carbono do grafite, submetido por muito tempo a pressões bastante elevadas, gera o diamante. E o diamante é o oposto do grafite. É a substância mais resistente que nós conhecemos na Terra.
O diamante genuíno, se você riscar, ele não risca, porque ele é muito resistente, diferentemente do grafite. De novo, meus amigos, o mesmo elemento químico, carbono, que organizado de maneiras distintas, apresenta características físicas distintas. A diferenciação apresentada entre as moléculas, as substâncias e os próprios elementos químicos, né? Melhor dizendo, primeiro sobre as moléculas, né? Essa diferenciação ela deriva de combinações diferentes que nós fazemos dos elementos que nós conhecemos. Mas mesmo esses elementos são derivações do elemento original, que se chama fluido cósmico universal, que é a matéria-prima de todos os corpos, seja o corpo humano, seja uma estrela, seja essa camisa, seja o meu cabelo. Tudo que é material, todos os corpos físicos são feitos a partir da transformação do fluido cósmico universal. De outro lado, todos os espíritos criados por Deus, vêm desse elemento inteligente do universo, que é o elemento espiritual, que individualizado gera as criaturas que povoam não só a Terra, como o universo inteiro. De um lado, espírito, de outro, matéria. De um lado, as individualidades, os espíritos, as almas. De outro lado, os corpos físicos. Mas espírito e matéria têm naturezas distintas. Os corpos físicos, eles têm começo e têm fim, não é verdade? Independentemente do corpo físico. Até mesmo uma estrela. Ela existe durante bilhões de anos, mas em dado momento ela se desintegra. É o fim daquele corpo físico. Assim como o corpo humano. Nós vivemos 60, 70, 80, 90, 100 anos, mas um dia o nosso corpo físico se decompõe. Porque os corpos físicos, meus amigos, eles têm começo e têm fim. E os espíritos? Têm começo? Evidentemente que sim, porque eles também foram criados. Criados por quem? Por Deus, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Mas diferentemente dos corpos físicos, eles não têm fim. Os espíritos têm começo, mas não têm fim. E Deus, que criou tanto os espíritos quanto os corpos físicos, este, meus amigos, não tem começo e também não tem fim, porque Deus, em comum de seus atributos, a eternidade. Isso significa que Deus é um ser incriado, ele não foi criado, ele existe desde sempre. Deste modo, nós podemos representar o universo e o seu Criador a partir da reta dos números inteiros. Lembrando aqui um conceito da matemática. Vocês lembram quais são os números inteiros? É simples, o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3. Se a gente somar esse conjunto dos números naturais, os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, nós temos a reta dos números inteiros. Pois bem, vamos nos situar no ponto zero. No ponto zero. Neste ponto zero, nós podemos ter a criação de um objeto, uma estrela. 0. Aí a reta dos números inteiros vai avançando. 1, 2, 3, 4, até chegar num determinado número. Quando alcançarmos este determinado número, na reta dos números inteiros, a estrela morre, ela se desintegra. Usando ainda o conjunto dos números inteiros, a reta dos números inteiros, Z, né, representa os números inteiros, vamos falar do espírito. De novo, momento zero. Neste momento, no número zero, o espírito é criado.
Aí nós temos 1, 2, 3, até alcançar aquele número da estrela, no qual ela se decompõe, ela se desintegra. Mas o espírito segue. Aí 1 bilhão, 3 bilhões, pode ser até aquele 10 sextilhões, que revela o total de estrelas do universo conhecido. Mas, para além de 10 sextilhões, tem 10 sextilhões mais 1. Ou seja, os espíritos são criados em um determinado momento, mas são imortais, eles não têm fim. Os corpos materiais têm começo e têm fim. Os espíritos têm começo, mas sendo imortais não têm fim. E Deus? Como é que a reta dos números inteiros nos ajuda a compreender Deus? Deus é eterno. Nós estamos aqui no ponto zero. Vamos retroceder para o -1. -2, -3, -5, -10, -1 bilhão, -1 trilhão, -10 sextilhões. É a origem dos números inteiros? Não. É sempre possível recuar uma casa. E recuando de casa em casa, jamais alcançaremos a origem de Deus. Jamais alcançaremos a origem de Deus. Porque Deus é eterno. Ele não tem começo e não tem fim. Portanto, Deus, que é o Criador do universo, é eterno, não tem começo e não tem fim. Os espíritos, criados por Deus, têm começo, mas não têm fim, porque os espíritos são imortais. E os corpos físicos, criados por Deus, têm começo. Tudo que é material tem começo, mas tudo que é material tem fim. Certo, meus amigos? É assim que o universo se organiza, a partir desses dois elementos, espírito e matéria. Matéria e espírito. Os dois elementos criados por Deus, que é o Criador de tudo que existe. Mas para além dessa característica da divindade, que é a eternidade, Deus não tem começo e não tem fim, quais seriam os outros atributos da divindade que nos auxiliariam a ter uma compreensão um pouco mais avançada acerca do Criador? Podemos entender Deus, podemos compreender Deus em sua integralidade? A resposta é não. Mas nós podemos saber, podemos conhecer algumas de suas características, características essas sem as quais ele não seria Deus. E essas características nos são apresentadas na questão de número 13 do Livro dos Espíritos, que eu ressalto mais uma vez, é obra fundamental da doutrina espírita. Nesta questão, o Espírito da Verdade nos esclarece que Deus é eterno, ou seja, não tem começo e não tem fim. Ele é um ser incriado, existe desde sempre e existirá para sempre. Mas ele é também imutável. Isso é importante, porque com a imutabilidade de Deus, nós temos a garantia da imutabilidade das leis que regem o universo. Elas são imutáveis porque o Criador é imutável. Terceira característica, Deus é imaterial. Por que imaterial? Porque a marca da matéria é a transformação. Se Deus fosse material, ele também estaria em transformação. Deus é hoje o que era ontem e o que será amanhã. Deus é imutável e, portanto, imaterial, como também é único, eterno, imutável, imaterial, único. A admissão da existência de mais de um Deus seria a negação desse próprio conceito da existência de Deus. Porque se houvesse mais de um Deus, não haveria unicidade no comando do universo. E essa constatação nos leva à quinta característica. Deus é onipotente, ou seja, Deus é a única potência no universo contra a qual nenhuma outra se contrasta. Vige sempre, em última instância, a vontade do Criador.
contra a vontade de Deus, ninguém se insurge. Tudo o que acontece em qualquer canto do universo é permitido por Deus. Se Ele não permitir, não acontece. O que não implica dizer que Ele queira no sentido de deseje que aquilo aconteça, não é verdade? Mas só acontece o que Ele permite, porque Deus é onipotente. E por fim, o Espírito da Verdade nos traz a notícia de que Deus é soberanamente justo e bom. Ele tem essas duas qualidades, a justiça e a bondade, num grau infinito, infinito. Então, recapitulando, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, Deus é onipotente e Deus é soberanamente justo e bom. Isso nos dá a ideia do que vem a ser Deus em sua integralidade? Não temos a compreensão de Deus em sua integralidade, mas nós sabemos que sem uma única dessas características, ele já não seria mais o Criador. Então, na doutrina espírita, esses são os atributos da divindade que nós aprendemos ali na questão de número 13 do Livro dos Espíritos. Mas, meus amigos, está faltando aqui uma última questão, um último ângulo, né, do nosso encontro nesta segunda aula do curso livre de Espiritismo, para que o quebra-cabeça se complete. Porque se eu disse, como sustento nesse momento, lá no começo da nossa conversa, que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, nós poderíamos considerar Deus sendo também a causa primária do mal, ou seja, Deus originou o mal. Se ele é a causa primária de todas as coisas, ele também originou o mal. Mas vejam bem, se ele tivesse originado o mal, ele não seria soberanamente justo e bom. Aqui nós temos uma aparente contradição. Uso essa expressão, porque a contradição é sim apenas aparente. Pela seguinte ideia, pelo seguinte motivo. Na quinta obra da codificação, a Gênese, Allan Kardec retoma um conceito e Santo Agostinho, à sua época, nos trouxe um conceito bastante importante retomado por Kardec acerca da inexistência do mal do ponto de vista filosófico. O mal, em última instância, não existe, porque o mal, na verdade, é uma ausência. O mal é a ausência do bem, assim como a sombra é a ausência da luz. Quando nós estamos num ambiente qualquer, né, se a gente acende a luz, a escuridão acaba. A escuridão acaba. Quando surge o sol, a luz se impõe. A sombra é simplesmente a ausência da luz. A sombra não existe, o que existe é a luz. No caso do mal, vale o mesmo raciocínio. O mal é a ausência do bem. Quando surge o bem, o mal desaparece, porque em última instância ele é apenas uma ausência, ele não existe. O que nos leva a concluir que quando o homem, em sua caminhada, no plano material, atingir a perfeição, adotando como parâmetro para a sua existência os ensinamentos que nos foram trazidos pelo Divino Mestre Jesus em sua passagem pela Terra por intermédio do seu Evangelho, ou seja, o homem alcançando as virtudes que pode alcançar, eliminando de seu coração todos os vícios, não haverá mais o mal, porque a virtude é a luz e o vício, na verdade, é a ausência da luz. O mal, em caráter filosófico, não existe. Se não existe, não tem uma causa. E não tendo uma causa, essa causa não pode ser confundida com Deus. Portanto, não há contradição.
Deus é soberanamente justo e bom, como é eterno, como é imutável, como é imaterial, como é único e onipotente. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Essa é a definição da doutrina espírita para o Criador, para Deus, para o nosso Pai Celestial, que criou o universo inteiro e todas as criaturas que o habitam, incluindo nós, que vivemos neste universo infinito, no planeta Terra, localizado na Via Láctea, uma das inúmeras galáxias que estão espalhadas por este universo infinito criado por Deus. Certo, meus amigos? Foi uma imensa satisfação estar aqui com vocês na segunda aula do curso livre de Espiritismo e na próxima semana estaremos aqui para mais um encontro. Muito obrigado, um abraço a todos.